Está escrito em Salmo 1, versículo 4, o seguinte: Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Meu irmão, minha irmã, depois de apresentar a firmeza silenciosa da árvore plantada junto às águas, o salmista, aqui no Salmo 1, faz uma transição muito, digamos, abrupta e intencional. Ele nos conduz do peso da raiz para a leveza da palha, da estabilidade para a dispersão, da permanência para a perda de direção. Essa mudança de imagem não é apenas poética, mas é profundamente espiritual. O texto não grita, não ameaça, não dramatiza em excesso. Ele simplesmente afirma: não são assim os ímpios. Olha, a vida que não se ancora em Deus inevitavelmente perde consistência, mesmo que por fora pareça cheia de movimento. A palha é resultado do trigo, mas não é o trigo. Ela cresce junto, participa do mesmo campo, recebe o mesmo sol e a mesma chuva, mas não carrega vida em si. Nos dias tão agitados em que nós vivemos na atualidade, essa imagem se torna extremamente atual. Muitas pessoas estão próximas das coisas de Deus, falam a linguagem da fé, transitam em ambientes espirituais, mas não desenvolveram raízes. Há aparência de envolvimento, mas ausência de consistência, de profundidade. A palha até ocupa espaço por um tempo, mas não sustenta, não alimenta, não permanece. O salmista diz que a palha é levada pelo vento. O vento, na palavra de Deus, é muitas vezes representando circunstâncias, pressões, crises, mudanças repentinas. Quem não tem raiz não consegue escolher o destino. Apenas reage às forças externas. Hoje é levado por uma opinião, amanhã por outra. Hoje segue uma verdade conveniente, amanhã a abandona por algo mais confortável. A vida sem fundamentos espirituais sólidos se torna refém do ambiente, das emoções e das tendências do momento. Nos nossos dias, o vento sopra forte. São ventos de ansiedade, de medo, de excesso de informação, de relativização da verdade, de banalização do que é sagrado. Quem vive como palha até tenta resistir, mas não consegue. Não há peso espiritual suficiente para permanecer. O coração se fragmenta, a identidade se dilui, a fé se torna instável. O problema não é o vento, ele sempre existirá. O problema é a leveza de uma vida que nunca se aprofundou em Deus. Falta suporte, falta peso. Essa imagem também nos confronta com uma verdade muito incômoda. Movimento não significa vida, não é sinônimo de felicidade. A palha se move muito mais do que a árvore, mas não cresce. Ela é agitada, é espalhada, é visível por um instante, mas logo desaparece. Em um tempo que valoriza tanto a agitação, a exposição e o imediatismo, o Salmo nos chama a refletir sobre o tipo de vida que nós estamos construindo. Estamos nos tornando árvores ou apenas palha bem apresentada? Há algo profundamente triste na condição da palha. Ela não decide onde vai parar. Ela é levada, simplesmente empurrada, descartada pelo vento. Isso revela uma vida sem direção espiritual,
sem convicções espirituais, sem propósito eterno. Muitos vivem assim hoje. Infelizmente, isso é um fato. Pessoas que vivem correndo atrás de sentido, de realização, de felicidade, mas sempre se sentindo vazios. Tentam preencher a alma com conquistas, consumo, reconhecimento, mas continuam leves demais para enfrentar as tempestades da existência. O texto bíblico não nos apresenta essa imagem para condenar, mas para nos despertar. O Salmo 1 não é apenas uma descrição do destino dos ímpios, mas um convite urgente à reflexão. Ele nos chama a avaliar onde estamos nos enraizando, em que estamos depositando nosso peso interior, porque no final não é a intensidade do vento que define o futuro, mas a profundidade das raízes. Nesses dias agitados da atualidade, Deus nos convida a uma fé que tenha peso, substância, consistência. Uma fé que não seja levada por modismos espirituais, por discursos vazios ou por pressões culturais. Uma fé que permaneça quando o entusiasmo acaba, quando o ambiente muda, quando as circunstâncias se tornam adversas. Salmos 1, versículo 4, nos lembra com sobriedade e muita clareza que a vida desconectada de Deus pode até parecer livre, mas é na verdade instável. Pode até parecer leve, mas é vazia, é oca. Pode até parecer movimentada, mas está sem direção, sem um norte. O chamado deste texto bíblico é muito claro. Ou seja, não viva como palha em um mundo de ventos fortes. Busque raízes profundas, porque somente quem está firmemente plantado permanece quando tudo ao redor começa a se dispersar. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.